E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Antes da gente começar a nossa aula, queria deixar alguns recadinhos para vocês que seguem aqui o canal. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreva por favor em nosso canal, ative o sino, para que você fique sabendo de todos os acontecimentos aqui no nosso canal, onde você vai saber, por exemplo, quando as nossas aulas vão ao ar, sobre as novidades que têm acontecido em nosso canal, as atualizações que vão surgir no treinamento. Então, por favor, ative o sino, ative o sino do canal, se inscreve no nosso canal, você não vai perder nada por isso, tá? É totalmente de graça e você vai ficar a par de tudo que está acontecendo em nosso canal, tá bom? Fiz uma entrada aqui numa correção, tá uma volatilidade bem grande, né, pelo horário aqui que eu estou fazendo meus trades. Eu espero que dê tudo certo, eu espero que ela não me trole no final e mostre para você que realmente a análise foi correta. É um tique para cima e fechou positivo. Qual foi o problema daqui? Qual foi o problema? Esses pavio, né? Pavio, tá vendo? Pavio, 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 pavio. Por quê? O pavio deixa as regiões imprecisas. Então, quando a gente precisa usar técnicas para operar na região de suporte e resistência, técnicas precisas para se operar nas regiões de suporte e resistência, a gente fica com um pouco debilitado em relação a entender se vai ser satisfatória aquela entrada ou não. Por quê? Porque a gente possui técnicas de entrada, técnicas de gatilho de entrada na região de suporte e resistência, mas que para funcionar ou ser perfeita é necessário que aquela região esteja sem muito, como que eu poderia dizer, sem muito acidentes, para que não acontecesse falhas. Eu vou explicar isso aqui no final do vídeo, eu vou explicar novamente para vocês, eu já expliquei aqui no canal, mas vou explicar novamente, tá? Para que não tenha problema nenhum. Deixa eu ver um negócio, o pessoal pede para dar sempre uma olhada no histórico, ó. Tá aqui meu histórico, não sei porquê, é que eu tô gravando a aula aqui, tô vendo alguns recados, entendeu? E o pessoal fica falando, mostra aí o seu histórico. O meu histórico tá aqui, ó. Não sei por que fica pedindo para ver histórico, não sei, mas tudo bem, né? De vez em quando eu mostro, tá? Bom, voltando aqui. Então, quando eu fiz essa entrada nessa região, eu fiz o quê? Eu esperei o gráfico chegar nessa região e me mostrar o quê? Me mostrar que ele poderia fazer uma continuidade do movimento em relação àquilo que ele já estava fazendo. Então eu simplesmente aguardei para utilizar a técnica correta para entrar na operação. É um gatilho de entrada? Não sei o que pode ser chamado de gatilho de entrada quando se diz em relação a gatilho de entrada. Eu sei que eu opero de acordo com as técnicas da análise gráfica, onde a análise gráfica faz com que ocorra o quê? Eu tenho técnicas de entrada em suporte e resistência, ou as melhores técnicas de entrada em regiões de suporte e resistência. E isso faz com que você tenha uma experiência, mas muito maior de vivência no trade em relação a ter a certeza de que a entrada vai ser perfeita, tá? Por exemplo, eu poderia ficar fazendo aqui um monte de entrada uma seguida da outra. Para quê? É necessário que você entenda o porquê da entrada, do que eu ficar fazendo várias entradas aqui sem você entender. Não tem cabimento isso. No final nós vamos falar um pouco mais sobre essas entradas, tá bom? Então agora, ó, muito poucos pares de moedas abertos, porque eu estou num horário à tarde, né? Já vai entrar OTC, o famoso OTC já. Estou olhando aqui essa região, vendo o que o gráfico pode fazer. Ele parou aqui, veio aqui,
não tem o que fazer esse gráfico aqui. Vamos para outro gráfico. Pagando muito pouco. O USD-CHF não estava pagando muito pouco, mas dá uma olhada nesse monte de pavio. Quando eu vejo esse monte de pavio aqui, olha só. Quando eu vejo esse monte de pavio e eu vou fazer uma entrada, eu tenho meu suporte aqui, não tenho? Aqui não é meu suporte, porém, o suporte, a região de suporte, engloba toda essa região. Olha a diferença dessa região, olha a diferença aqui dessa região de resistência, que engloba esse espaço, e olha a diferença desse suporte que engloba esse espaço. Então, é muito mais certeira uma entrada em uma resistência como essa que um suporte como esse. Por quê? Você tem que adequar a técnica à região de suporte e resistência. Você tem que executar a técnica perfeita na região de suporte e resistência. Se você não executar a técnica perfeita na região como ela se apresenta a você, o que pode acontecer com você? Loss em cima de loss. E isso, é claro, entendendo toda uma movimentação e um contexto gráfico que o gráfico nos apresenta. Então, olha bem, ele veio, buscou essa região, deixou um pavio e está vindo buscar de novo aquela região. Vocês acham que ele pode segurar nessa região aqui? Creio que sim, mas eu precisaria que ele viesse fazer o quê? Um fechamento dessa região aqui. Ó, se eu for lá atrás, tem mais alguma coisa? Não tem nada, não tem nada. Então, o que eu posso esperar dessa região? Que ela acabou de ser rompida, ou pelo menos demonstra que ela foi rompida. Pode até ser uma falha, mas ela está com muita força. Então, esquece. Eu acho que eu vou fazer poucas entradas agora, porque os gráficos não estão interessantes. Olha isso. Olha isso. Não tem condição. Vamos ver um outro gráfico. Aí você fala assim, Cadu, você possui a técnica, você sabe o que fazer. Então, a qualquer momento eu posso fazer essas entradas? É claro que não, né? Aí é que está a questão. A pessoa aprende uma técnica ou aprende um movimento, o que ela acha? Ela acha que ela está apta a fazer qualquer entrada, tomar qualquer decisão no gráfico, e não é assim. Não é assim. É necessário nós entendermos muito bem o que está acontecendo no gráfico para a gente tomar a nossa decisão. Por exemplo, aqui, ó. Qual é a decisão que eu posso tomar aqui nessa região? Este candle, ele vai fazer uma tendência? Ou ele pode consolidar aqui na região? Eu acredito numa consolidação nessa região. Mas isso me dá um ensejo de fazer essa entrada? Aí é que tá. Aí é que tá. Vou fazer a entrada? Vou comprar o risco? Vou comprar o risco. E se der ruim? Se der ruim, deu, né? Deixa eu tentar comprar o risco. Entrei, só espero que ela venha a realmente fazer o que ia fazer. Por que eu estou dizendo que eu estou comprando risco? Porque ela tem a demonstração de que ela pode fazer um movimento de alta nessa região, mas ao mesmo tempo ela pode corrigir também. Ela pode corrigir também. Então, fica uma incógnita se ela vai corrigir aonde eu entrei no gráfico ou ela vai corrigir mais acima. Tá vendo? Ó? Ela está indo mais acima. Assim como ela pode deixar uma sombra gigantesca e vir buscar lá esse ponto que eu acabei de entrar. Ela pode também fazer exatamente isso que eu estou falando. E eu acho que ela vai fazer. Vai lá buscar, querida, lá embaixo. Não vai tomar um loss aqui. O pessoal fala, o Cadu tomou um loss bem no último momento. Não. Isso. Perfeito. Era exatamente isso que eu precisava. Por quê? Olha só. Eu vejo o gráfico caminhando. Vejo ele tomando uma decisão, e quando ele faz este movimento e volta na região, eu vejo ele por baixo dessa região aqui. Ou seja, um ensejo dele continuar o movimento da queda. Por quê? Não tem volume que ele vai descer, que ele vai continuar. Então eu acredito numa continuação
da queda. E ele faz o que aqui? Ó? Uma correção porque não tem força de alta. Não tem força de alta. Assim como aqui ó, em EURUSD, eu utilizei o que? A continuidade do movimento. Aqui eu já utilizei a técnica de correção na região. Então você tem que saber utilizar o que? A técnica, saiba executar as técnicas nas regiões de suporte e resistência. Por quê? Porque se você não for perfeito nessa execução, nessa colocação da técnica, você não vai sair do lugar. Você conseguiu compreender o que eu estou falando? Você não vai sair do lugar. Você vai ficar naquele chove, 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 parece que ganha, mas não ganha. Quando você vem aqui, por exemplo, no histórico, você olha aqui, ó, pô, histórico bonito, né? É bonito. Só que teve momentos e momentos de análise, momentos e momentos de reflexão em cima daquilo que está acontecendo no gráfico. E não foram inúmeras entradas no dia, algumas entradas com perfeição, tá bom? Vamos ver se eu tenho alguma outra oportunidade aqui. Vamos partir, né, para as criptos. Eu já falei para você, eu já comentei com vocês sobre a atualização que nós vamos fazer, né? Quanto a... Eu ia entrar aqui, no fim eu esperei o movimento. Vamos ver se eu ia tomar um loss ou não. Vou fazer algumas atualizações agora pro treinamento. E nós vamos falar um pouco de cripto também no treinamento, não só nessa versão binária, mas nós vamos falar da cripto em si. Porque é uma modalidade que você também pode tradear, que você pode também transformar em sucesso aí, em meio tudo aquilo que você já conhece de análise gráfica. Então estou vendo um movimento gráfico, ó. Estou vendo ele vindo com força nessa região, buscando essa região. Ele já veio aqui uma vez, duas vezes, terceira vez. Pode romper? Pode. Está com muita força na região. Vou aguardar. Vamos ver outro par de moedas aqui. Ethereum. Vamos aguardar o que ela pode fazer. Se o preço pode corrigir ali, pode corrigir aqui. Existem alguns fatores que podem me levar a uma correção aqui, mas por enquanto não vejo nada. Vamos para outro movimento de par de moeda. Enquanto nada acontece, eu posso ver uma outra entrada aqui. Olhando aqui também nada. O momento é muito ruim graficamente para a gente ver essas entradas. Então agora aqui, ó, estou aguardando aqui. Depende do par de moeda que firmar aqui, eu faço uma entrada ou não, tá bom? Só esperando o movimento do gráfico. Estou aguardando o movimento. Depende do movimento que ela fizer para mim, eu faço a minha entrada ou não. Se eu tomar um loss, eu paro. Se eu for um gain, eu paro também, tá bom? Entrei. Só espero ter entrado bem. Ó, é isso que eu tenho medo, entendeu? É dessa chicoteada que poderia jogar. Ah, Cadu, mas tem o porquê dela parar aqui nessa região? Tem o porquê dela parar nessa região? Tinha um porquê. Porém, ó, o volume entrou entrou bonito, entrou quente o volume, né? Fazer o quê? Acontece. O problema das moedas, das cripto, é justamente isso. Ela tem uma volatilidade muito alta. Não que o mercado cambial não tenha, mas ela é possível de fazer um rompimento como esse. Ah, Cadu, mas pô, você está vendo que ela está fazendo uma estrutura de baixo, por que você entrou? Eu comprei o risco, eu estou vendo uma região aqui, ó. Eu estou vendo uma região que ela poderia segurar e ela não segurou. Paciência, paciência. Rompeu, perdi. Vou ver o que ela pode fazer, se ela vai procurar uma outra região. Ó, eu ia entrar em seguida, mas eu não fui rápido o bastante. Não tem problema, tomei um loss, 2-1. Então vamos voltar lá para os pares de moeda cambial. Agora também eu não vou parar. Agora eu preciso, pelo menos, por dignidade, recuperar esse loss aqui. Né? Porque vocês vão falar assim, pô, o Cadu terminou com loss. Não pode. E aí depois eu vou explicar o porquê das regiões. Aqui, por exemplo, ó, eu entrei nesta região. Tá vendo? Nesta região, ó.
o gráfico veio, fez esse movimento, veio, fez esse movimento, rompeu. Nova região, veio, rompeu, nova região, veio, rompeu, nova região, veio, rompeu, nova região, veio aqui, voltou, veio aqui, voltou, e quando chegou aqui, por mais que ele está mostrando que ele poderia romper, eu acreditei que ele poderia segurar naquela região, mas não segurou. Paciência, paciência, né? Tive um erro, ele veio buscar mais embaixo, ó, sem problemas. Euro USD não. Euro GBP aquela hora nós não conseguimos entrar, né? Porque o gráfico estava muito ruim. Vamos ver o que pode acontecer aqui. Aqui eu tenho uma região, ó. O gráfico chegou, voltou. Chegou, voltou. Chegou, voltou. Mas também está muito horrível. Cheio de pavio. Ao mesmo tempo que eu quero entrar, eu quero parar. Complicado quando o gráfico está dessa forma, né? Ó, olha aqui o que eu achei, ó, inside bar. Para quem não sabe o que é inside bar, é só fazer o treinamento Hunter que vai entender o que é um inside bar. Então, inside bar ali, ó. Então, o que eu vou fazer diante do inside bar? Vou entrar pesado. Vou entrar pesado na queda desse movimento. Eu só espero que ele faça aquilo que eu estou aguardando, porque é um inside bar ali no passado. Quando a gente olha aqui, ó, olha a movimentação que teve nessa região para que ele segurasse. Então eu entrei dobrado na região. Eu só espero que mantenha perfeita a minha entrada para que eu não termine aqui com o stop do dia, né? Vamos lá, ativo. Desce aí. Desce, alcança a região que é para você alcançar, só derreter um pouquinho que eu já saio vitorioso. Só derreter. O único problema é que quando a gente está perdendo parece que passa rápido demais, né? 1 minuto, 7 segundos, 6, 5, só descer. Desce mais um pouquinho, vamos lá. Perfeito, 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 perfeito. Por quê? Cadu, por que você fez essa entrada assim, sem se aproximar de nada? Porque eu vi aqui, ó, um inside bar. Quem está no treinamento fechado sabe do que eu estou falando, entende o que é um inside bar. Então aqui, ó, eu fiz o quê? Uma correção com lucros e correções monetárias em relação àquele loss que eu tomei. Ó, perfeito, né? O que eu fiz? Eu simplesmente, ó, continuei a movimentação de queda. Simples assim. Se lá no passado ele encontrou um inside bar daquele, ele encontrou justamente um inside bar, o que eu fiz? Ele não ia conseguir ultrapassar esse inside bar na primeira toque. E o que eu fiz? Mantive a movimentação, assim como ele fez aqui, mantendo a movimentação para baixo, assim como ele fez aqui, mantendo a movimentação para baixo. A questão das binárias é que ela pode até ao último minuto, né, nos dar a vitória, nos dar a derrota. Então é isso que atrapalha um pouquinho quando a gente procura compreender melhor as binárias. Então tá aí, né? Uma entrada que valeu por 2, mais outras 2 entradas positivas e uma derrota, para ninguém falar que o Cadu não perde, né? Porque a turma fica falando, o Cadu não toma loss. Toma sim, tá aí, ó. Tomei um loss, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre a questão de como utilizar a técnica próximo às regiões de suporte e resistência. Antes disso, ó, vou trazer aqui o que? Os alunos, para você entender o que é realmente estudar. Porque tem muita gente que fala assim, tem muita gente que fala assim, eu tenho um dinheiro na minha mão, então eu vou entrar na corretora, eu vou fazer um dinheiro e depois eu vou lá e vou entrar no treinamento. Não, independente se seja o meu, entendeu? Alguém que ensine. Só que acontece, aí ela vai fazer isso, o que acontece? Ela perde esse dinheiro e também nem entra em treinamento. Por quê? Porque isso, gente, você fazer uma coisa sem saber, o que vai acontecer com você? Vai tomar tinta. Vai tomar tinta, tá? Ó, fala mestre Cadu, passando mais uma vez para agradecer, pois estou tendo uma visão do gráfico que nunca imaginei que eu teria. Ontem, estudando, fiz 11 entradas e só errei uma, portanto fiquei no 10-1.
Hoje iniciei com o objetivo de dar somente 4 entradas e foi 4-0. Gratidão é a palavra certa. Seus ensinamentos valem ouro. A análise gráfica é vida e o professor Cadu ensina de verdade. Só não aprende quem não quer. Gratidão, professor. Gratidão é o que move o mundo. Eu sempre falo para vocês que gratidão move o mundo. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte. Como tem gente ingrata. Como tem gente ingrata. Às vezes lá no YouTube eu recebo uma frase assim de uma pessoa dizendo assim, o cara falou e não falou. Sabe, a ingratidão na verdade, a pessoa não tem conhecimento de nada, não tem técnica de nada e ela acha que eu não ensinei. Mas por quê? A pessoa é amargurada. Tem pessoa que tá com raiva da vida ou tá com raiva das pessoas que gostam de fazer o bem, que gostam de ajudar. Para que você aprenda, tem alguém que ensine. Tem pessoas que imaginam assim, que ela estudou a vida inteira em escola pública, ela acha que ela estudou a vida inteira de graça. Ela acha que o professor foi lá e deu aula de graça para ela. Ela acha que a merendeira da escola foi lá e fez a merenda da escola de graça para ela. Ela acha que a moça da faxina fez a faxina na escola de graça para ela. Ela acha que os pedreiros que ergueram a escola trabalharam de graça. Ela acha que o material caiu do céu de graça para fazer a escola. Ela acha que tudo é de graça. Ela vai ali no posto de saúde para pegar um remédio para dor de cabeça. Ela acha que o médico que vai passar por ela é tudo de graça, tudo, não teve custa, ninguém custeou, ninguém pagou, ninguém financiou nada, nada. Aí ela vê alguém falando, ensinando e ao mesmo tempo falando que existe um treinamento para quem quiser entrar no treinamento, aí ela acha que você é uma pessoa que não vale. O valor não se mede para começar de conversa, valor não se mede, valor se dá. Quem dá valor da gratidão. Eu tenho imensa gratidão nos primeiros professores que eu tive em Forex, lá de 2008 para cá. Eu tenho imensa gratidão dos professores. Alguns eu não aprendi nada, não aprendi, mas com eles eu também aprendi o que eu não deveria fazer. Gratidão é a palavra. Agora tem gente que não tem gratidão nem por algo que você faz de graça por ela. E isso me irrita. Isso me irrita tremendamente. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de coisa boa. Assim como os alunos. Olha aqui, ó. Oi, professor. Agora com mais técnica, quero chegar a mais win do que loss. E fiz 6-0 sem nenhum loss. Bora focar. Hunter é caçador e não a caça. Obrigado. Fica excepcional. Eu quero ficar especialista na análise gráfica. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Você entendeu? Olha o que ele disse assim, ó. Olha o que ele diz, é o que eu quero trazer na aula de hoje, ó. Técnica. Com mais técnicas, eu quero o quê? Mais win. É óbvio. Se ele está apurando a técnica, ó, 6-0. Se você é um hunter, você caça e não é caçador. Tem gente que entra no treinamento no dia 1. Aí no dia 10, ela quer estar voando. Ela pode estar voando? Pode estar. Mas são todas as pessoas assim? Não. Você entendeu o que ele falou? Ó, com mais técnica. Ou seja, enquanto você não tiver a técnica apurada para fazer as entradas, os gatilhos de entrada perfeito, nas regiões de esporte e resistência, nada acontece. Nada acontece, mas para isso você tem que ter o quê? Técnica. Técnica. Tá bom? Vamos aqui para um outro aluno. Olha aqui, ó. Professor, olha que gráfico horrível, mas com a sua análise de pullback, foi isso que ele tentou escrever, foi perfeito. Então ele mostra aqui, ó, que o gráfico era horrível, mas por algo que ele aprendeu e ele com T de técnica, ele conseguiu o quê? Sair vitorioso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Quando você olha um gráfico e vê lá vários acertos, ou vê um histórico com muitos acertos, a pessoa acha que o professor, quando o gráfico chegou ali naquela região, e o gráfico estava se movendo naquela região, e o gráfico veio fazer um movimento e tocou aqui, que o professor entrou ali naquela região comprado simplesmente porque o gráfico tocou naquela linha. Não! Para começar, isso não é uma linha, isso é uma região, e vocês sabem que eu chamo de região de ouro. Da onde?
de ouro saiu errado aqui, né? Não era isso que eu queria falar, não. Deixa eu escrever. Deixa eu escrever de novo. Espera aí. Quando você vê aqui, eu vou fazer novamente, para não ter. Quando você vê uma região como essa, de suporte, você imagina que o professor chegou e fez uma entrada aqui, comprado nessa região, só porque tocou em uma linha. Então você pensa assim, o professor comprou aqui porque tocou na linha. Não. Eu entrei comprado aqui porque aqui existe uma região, que é a região de ouro, que eu costumo falar, que é a região de ouro do suporte e resistência. Só que para eu entrar nessa região aqui, eu tive que utilizar o quê? Técnica. É a técnica que me faz entender toda essa movimentação gráfica para que ao chegar aqui eu tome a decisão plausível para que eu faça seja uma compra, ou seja, jogando o preço para cima, ou seja, uma venda jogando o preço para baixo. Então não é porque tocou numa linha, não é porque tocou num suporte, não é porque tocou numa resistência, não é porque tocou em uma linha de tendência de alta que virou uma resistência, não é porque tocou numa linha de tendência de baixa que virou um suporte. Não é isso. O gráfico se move por regiões. Os canais se movimentam em regiões. Então, quando você vê uma região de trabalho gráfico, você vê o quê? Uma região. Naquele movimento, você vê setores da região, que eu chamo de região de ouro. Agora, você tem que entender de uma movimentação gráfica que ela é extremamente técnica e você só faz essas entradas tendo conhecimento técnico. Então, o gatilho de entrada técnico nas regiões de suporte e resistência, você tem que aprender, você tem que adquirir, você tem que pôr em prática, você tem que se aprofundar, você tem que entender isso. Senão, sabe o que vai acontecer? Loss atrás de loss, loss atrás de loss, loss atrás de loss. Tem muita gente que diz assim, professor, eu estudo 1 ano, 2 anos, 3 anos e eu estou loss atrás de loss, loss atrás de loss, loss atrás de loss. É simples, sabe por quê? Porque você não conhece as técnicas. E quando você ajusta a sua técnica, você começa a fazer o quê? A melhorar o seu desempenho gráfico. Segundo os estudos, não sou eu, segundo os livros, é fato que cada 80% dos seus erros está culminado na técnica. E quando você corrige este erro, quando você corrige isso que era erro, você passa, a partir do momento que você corrige, a ter 80% do que? De acerto. Você sabia disso? Porque se você erra 80% às vezes o movimento do gráfico, se você erra 80% do movimento, quando você ajusta esse erro, você corrige, você se passa a tornar 80% vitorioso. Por que, gente? Por que isso acontece? Porque você não tem conhecimento técnico. Não ter conhecimento técnico significa não ter o quê? Não ter técnica. Então, se você não tem técnica, você não é técnico. E como é que você vai fazer uma entrada perfeita no suporte e resistência? Como é que você vai saber qual é o gatilho ideal de entrada no suporte e resistência? Apenas com técnica. Tá bom? E para isso você tem que estudar. Se você quiser se aprofundar, tem o treinamento. Está o link na descrição. Qualquer dúvida, quer entrar em contato, entra pelo @CaduRinaldi pelo Instagram. Você pode tirar as dúvidas. Quer estudar pelo YouTube? Estude pelo YouTube aqui, ó. Tenho mais de 500 vídeos aqui te ensinando sobre trades. Vai fechando quebra-cabeça, vai estudando, vai se aprimorando. Quer aprender sobre os 16 padrões de candles de correção? Link na descrição, no meu Telegram, aqui no canal do Telegram, tá lá os 16 padrões de correção do candle.
é só fazer o download inteiramente grátis para você, tá bom? Eu espero que você tenha uma ótima semana de trades. Eu espero que você tenha uma ótima semana de estudos e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até a próxima aula. Fui!